Existem algumas técnicas que me ajudaram a tirar 1000 na redação do Enem e que provavelmente você ou não conhece, ou se conhece não usa, ou se usa não usa direito. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas até tem um potencial para tirar 1000 na redação, mas não tira. Não é porque seja burra, não é por isso. É porque está com seu potencial subutilizado e você provavelmente que está vendo esse vídeo talvez tenha já o potencial para tirar o seu 1000 na redação oficial do Enem, mas não tenha conseguido ainda porque está subutilizando o seu cérebro. Então agora eu vou te mostrar como é que você faz para não subutilizar o seu potencial e vou te mostrar quais são as técnicas que eu usei, quais foram as técnicas que eu usei para tirar 1000 na redação. Para isso, eu vou pegar aqui o meu livro, o livro que eu lancei, o Guia da Redação Nota 1000, e todas as técnicas que eu vou te mostrar estão contidas aqui, exemplificadas. Bora ver? A primeira técnica, ela tá nessa parte do aprofundamento argumentativo. Por quê? Porque não existe tirar 1000 na redação sem fazer um bom aprofundamento argumentativo. E aqui, o ponto em que eu vejo que os modelos da internet mais falham. Os modelos de redação que circulam por aí, eles são muito bons em estrutura, mas são péssimos em argumentação. Por quê? Porque simplesmente as pessoas que criam esses modelos não têm exatamente a profundidade argumentativa que o Enem espera. E é por isso que eu criei uma técnica chamada pirâmide argumentativa. Preste atenção, porque é muito importante você saber argumentar bem. Um argumento, ele basicamente tem que ser sustentado por duas coisas. Um raciocínio crítico, preste atenção nisso aqui, e uma frase anti-lacuna. Se ele não tiver o raciocínio, ele fica expositivo, porque a frase anti-lacuna não ajuda. Agora, se tiver só o raciocínio e não tiver a frase anti-lacuna, o raciocínio fica vago e a argumentação fica falha. Então tem que ter os dois, o raciocínio e uma frase anti-lacuna. Quais são esses raciocínios? Raciocínios, basicamente, são ideias que você já coloca no seu texto, que são formas de pensamento, que já estão criadas, que já são formas que já deram certo. Não estou falando de usar modelo de desenvolvimento, até tenho os meus modelos dentro do curso Fórmula, mas não estou falando de modelos, estou falando de modelos de pensamento, raciocínios lógicos críticos. Como, por exemplo, eu posso muito bem comparar teoria e prática, mostrando, por exemplo, que existe uma teoria, uma lei, uma coisa que deveria acontecer, que está lá no abstrato, mas na prática não acontece. Tipo expectativa e realidade. E para ajudar você a colocar isso em prática no papel, eu tenho frases prontas aqui. Mas não é para você usar a frase pronta a qualquer custo, tem que entender a ideia. Essa frase aqui é só para te ajudar a aplicar o raciocínio dentro da redação. O raciocínio que eu mais gosto de usar é o direito versus privilégio, que é quando você diz, por exemplo, que existem direitos, mas quando eu tenho um direito que apenas uma minoria, na verdade, tem acesso, não é um direito, é um privilégio. Então, por exemplo, o direito X, está tudo rabiscado que eu dei aula com ele esses dias, que deveria ser estendido a todos, representa um privilégio de poucos. Ótimo, isso aqui é um raciocínio. Só que não adianta você apenas raciocinar, tem que dar exemplo. Porque o teu corretor vai perguntar assim, por exemplo, X representa grave problema. Beleza, um raciocínio. Aí ele vai perguntar, tá, me dá então exemplos desses problemas? Calma que a gente vai dar exemplos. E os exemplos, eles são com base nas frases anti-lacuna argumentativa. Que frases são essas? São frases exemplificativas, que ajudam a tirar os buracos. Porque imagina só, se você diz assim, ó, a ideologia do filósofo é uma utopia, o corretor vai perguntar, beleza, mas me dá exemplo. E aí você tem que dar exemplo. Exemplos, frases anti-lacuna. Falta de leis que criminalizem essa prática. Então, por exemplo, falou, a gordofobia é um grave problema e é tratada com negligência. Beleza, é um raciocínio. Agora me dá um exemplo. Na medida em que faltam leis que criminalizem a prática da gordofobia. Ou então você pode dizer que faltam profissionais capacitados no tratamento das pessoas que são vítimas da gordofobia. Ou então, por exemplo, falta um canal específico para denunciar os tristes crimes de gordofobia. Na verdade, não é crime ainda, né? Então não há que se falar em crime. Falta de punição dos infratores que cometem. Então, você tem que ter um raciocínio e tem que ter uma frase anti-lacuna. Isso aqui ajudou muito a tirar 1000. Sem isso aqui não dá para você tirar o seu 1000 na redação. Beleza? Ah, e esse livro aqui, galera, você consegue comprar ele agora, tá? Seja na versão física, seja na versão Kindle, na versão virtual,
Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, caso você queira comprar. Beleza. Aqui na sequência, aí se você procurar baixar com pirataria, ele não existe na pirataria. Se existir, se você comprar pirataria, você não passa no vestibular, tá? Essa aí é uma promessa, uma profecia que eu deixo. Comprou pirataria, 10 anos de cursinho a mais. Depois você vem aqui, ó, na página comigo 101, que é o seguinte, a página 101, que é a mais importante, na minha opinião, que é a competência 1. E aqui eu te ensino exatamente o que você tem que fazer para gabaritar essa competência. E as técnicas que me ajudaram a tirar 1000 foram as técnicas dos travessões, 2 pontos, linguagem informal, verbos irregulares, inversões sintáticas e paralelismo sintático. E aí, para você ter acesso a essa redação, basta você digitar na internet assim, ó, redação nota 1000 para fim. E também tem aqui, ó, e você vai perceber que eu uso travessão várias vezes no meu texto. Porque os travessões, eles me ajudam a mostrar a minha capacidade argumentativa e a minha capacidade sintática. Essa aqui foi a minha redação, tá? A Constituição Federal de 88, travessão, norma de uma hierarquia no sistema jurídico brasileiro, fecha travessão. O travessão, ele mostra um conhecimento chamado oração intercalada. Nesse caso aqui não é uma oração porque não tem verbo. Mas uma outra coisa muito importante que você tem que fazer na sua redação é mostrar orações intercaladas. Ó, eu criei 5 frases coringa com inversões sintáticas, com orações intercaladas, que você pode usar no teu texto e já mostrar o teu conhecimento que o corretor está pedindo, tá? Já era para ter dado um print dessa tela, deu mole. Se quiser, volta o vídeo para dar o print. E a terceira coisa que eu acho fundamental é a competência 3. E esse capítulo aqui eu escrevi num formato diferente. Eu escrevi esse capítulo em formato de passos. 7 passos práticos para você gabaritar a competência 3. Primeiro passo, selecionar 2 argumentos que tenham relação com o tema e selecione esses argumentos com base no demo aí, que é a minha técnica de argumentação. Depois feito isso, vem para o passo 2. Antecipe os seus argumentos na última linha de introdução, que tem 7 estruturas coringa para você usar. 7 estruturas de antecipação argumentativa coringa para você colocar. Já era para ter dado um print, deu mole, passou. Passo 3, organizar os seus argumentos nos devidos parágrafos. Essa parte que é bem tranquila, né? Argumento 1, desenvolvimento 1, argumento 2, desenvolvimento 2. Passo 4, solucionar cada argumento na proposta, que muita gente não faz e por isso não ganha nota na competência 3. Tem muita gente que perde ponto na competência 3 por uma besteira que fez lá na conclusão, falha no projeto de texto. Então, se você não dá solução, ou pelo menos não menciona o seu argumento na proposta, você não demonstrou projeto de texto, houve falha no projeto de texto. Então, por exemplo, aqui eu ajudo você a solucionar os seus argumentos dentro da proposta de intervenção. O primeiro período da proposta soluciona o argumento 1 e o período 2 soluciona o argumento 2. Depois tu vem no 5º passo, interpretar cada argumento usando raciocínio. Lembra do raciocínio? Os raciocínios ajudam você a interpretar o argumento. Depois você vem para o 6º passo, que é usar, desenvolver ideias relevantes para a tua crítica. E 7º passo, usar, evitar lacunas argumentativas e falsos desenvolvimentos. E para você evitar lacunas argumentativas é para você fazer o quê? Usando as frases anti-lacuna.